possamos confiar em Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então essa música tem 3 estrofes e um refrão. O refrão é o Aleluia, mas ele fala buscar em primeiro lugar. Depois ele vai falar de oração, né? Por último ele vai falar de oração, mas depois ele vai falar que a palavra é o que nos alimenta todos os dias, aquilo que procede da boca de Deus, né? Aquilo que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é o nosso alimento diário, né? E por último ele fala da oração: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo esse texto está escrito em Mateus capítulo 6, a gente possa louvar a Deus e cantar a palavra dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Mais uma vez. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas quando nós confiamos num Deus verdadeiro, num Deus de paz, num Deus de amor, num Deus que ama os seus filhos e a sua criação. Deus, nos ensina a buscar a Tua palavra como um alimento diário, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Sua boca, Deus. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos ensine a pedir as coisas certas. O Senhor nos ensine a pedir aquilo que está no Teu coração, Pai. Ouve o clamor do nosso coração. Ouve, Senhor, as nossas dificuldades. Mas, Deus, que o nosso coração busque a Ti em primeiro lugar. E não a nossa vontade, não o nosso desejo, mas principalmente o Teu para nós, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai fazer então Isaías 46, 47, 48. E esse texto de Isaías, ele termina então o primeiro bloco da segunda parte do livro de Isaías, né? Eu já estou falando tanto de Isaías que vocês já devem estar entendendo agora, né? Porque eu falo demais, né? O Isaías é a miniatura da Bíblia. A gente tem duas partes. A primeira parte do capítulo 1 até o 39. A segunda parte que vai do capítulo 40 até o 66. E só para lembrar, essa segunda parte é dividida em 3 partes. Cada parte é dividida em 9 capítulos. Os primeiros 9 capítulos a gente vai terminar eles hoje. Ele começa no capítulo 40 até o 48. E ali no 40 ele termina. E o tema principal desse bloco, do 40 ao 48, é o Deus Pai contra os ídolos. Então, por isso que a gente fala, a gente tem lido muito sobre os ídolos, sobre o pecado da idolatria, sobre a queda da desobediência do povo, porque isso que ele virou cativo. Então, primeiro bloco daqui da segunda parte de Isaías, do capítulo 40 ao 48, vai trabalhar isso. Deus Pai contra os ídolos. Aí, amanhã, a gente vai ter o culto, né? Então a gente não vai começar a devocional de amanhã. Mas aí do capítulo 49 até o 57, a gente tem esse segundo bloco, que o tema desse segundo bloco é o Deus Filho, servo do Senhor. O Deus Filho, servo do Senhor. Então, você tem aqui o primeiro bloco, que é do 40 a 48, que é o Deus Pai contra os ídolos. O segundo, então, é o Deus Filho, servo do Senhor, né? E pela sequência a gente já entende. A terceira parte vai falar de quem? Do Espírito Santo, né? Então, do capítulo 58 até o capítulo 66, o grande tema generalizado desse bloco é o quê? É o Deus Espírito, né? O Espírito Santo e o reino de Deus aqui na Terra, né? Então é interessante a gente ver essa dinâmica, né? Essa dinâmica de Isaías é um negócio fantástico, né? Um negócio que enche nosso coração de alegria e de surpresa, né? É tão bonito ver essa formação. O primeiro bloco de Isaías fala sobre a condenação e o segundo bloco fala sobre a salvação. Isso tem a ver com a Bíblia inteira, né? Por quê? Porque a Bíblia inteira, o Velho Testamento é baseado nas 12 tribos, no surgimento do pecado, na queda do homem, e como que esse pecado se desenvolve em relação à desobediência, ao egoísmo, ao orgulho
E tudo isso traz o quê? Idolatria, traz orgulho, traz ganância, todos os pecados, e tudo isso é condenado pelas palavras dos profetas, né? Toda essa história é condenada pela palavra dos profetas, e eu penso, né, que se a gente tivesse só o Velho Testamento, a gente ia ficar só com a parte acusativa e a gente ia ficar meio sem esperança, né? Porque aí vai continuar esperando até quando a vinda do Messias, né? E aí eu sinto no coração, assim, os judeus, eles não têm nesse sentido, né, a alegria de hoje, é uma alegria do futuro, porque eles ainda estão esperando o Messias chegar. E aí o Novo Testamento, ele vai falar sobre o tempo da graça, porque Jesus chega aqui no mundo, e a chegada de Jesus faz toda a diferença. Por quê? Porque ele traz a salvação para nós. Ele é o Messias prometido em todo o Velho Testamento, e o Velho Testamento então se torna o quê? Uma luz que ilumina o caminho para que possamos pegar o único caminho certo, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade e o único que traz vida, né? Então, assim, é importante a gente ver isso, tá? Então, vamos lá. Capítulo 46. O capítulo 46 tem como um tema aqui que é a queda dos ídolos da Babilônia, né? Então, vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levantados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro, né? Então esses dois versículos, primeiro, ele está falando desses dois ídolos da Babilônia. Bel e Nebo eram os principais deuses do panteão babilônico, né? Então os babilônios, eles tinham vários deuses, mas esses dois deuses eram os deuses principais, né? E o nosso Deus, e alguns detalhes desses dois deuses. Bel, na verdade, é a palavra babilônica para a palavra hebraica Baal, né? Então aquele deus Baal, e eu vou explicar para vocês por que Baal é um deus tão esquisito, mas é um deus que o povo gostava demais, né? O Baal era o deus da fertilidade, e é por isso que no Velho Testamento, quando eles adoravam Baal, o que eles faziam? Eles entravam em orgias comunitárias, né? E no meio dessa depravação sexual, por quê? Porque o sexo, ele gera fertilidade, né? Nasce filhos depois disso. Então o que acontece? Eles achavam que se eles adorassem o Deus da fertilidade, as lavouras iam produzir mais, o gado ia produzir mais, tudo ia produzir mais, porque eles adoram o Deus da fertilidade. Então eles faziam isso. Então era para o prazer carnal? Sim, era para o prazer carnal, mas assim, e aí eu vejo a ação do inimigo, né? O inimigo, ele é tão astuto que ele pega a fraqueza da nossa carne e transforma em um Deus para dar uma desculpa esfarrapada para você fazer aquilo que desagrada ao Senhor e aquilo que deprava o seu corpo, aquilo que mata o seu corpo. É interessante você entender que lá em João 10:10, a definição do inimigo para Jesus Cristo o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? E é interessante você entender isso, né? Que a única coisa verdadeira que o inimigo consegue fazer aqui é roubar, né? Porque matar ele não consegue, porque só pode acontecer com a mão de Deus. Destruir ele também não consegue, porque Deus é soberano e controla todas as coisas. Mas ele fica tentando roubar a sua confiança em Deus, roubar a sua integridade,
roubar a sua santidade, roubar a sua fome e sede da palavra, roubar a sua perspectiva correta do corpo de Cristo. Então, assim, o inimigo, ele é um ladrão. Ele é um ladrão que tenta roubar essas coisas boas que Deus tem nos dado, né? E quando eu vejo o Deus Baal e as pessoas entrando nesse culto de orgia para falar assim, ah, não, é porque eu quero produzir mais, eu quero que a minha empresa melhore, eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais. Tudo isso na verdade, o inimigo, ele fala, você quer ganhar mais? Né? Olha só a estratégia do inimigo. Você quer ganhar mais? Então adora esse Deus da fertilidade. Olha, ele vai te dar duas coisas. Você vai ganhar o prazer e você vai ganhar aumentar o seu salário no final do mês. Olha que mentiroso que é o inimigo. E o mais engraçado, né, é que a humanidade cai na ladainha do inimigo. Cai na cilada do inimigo. E aí a gente cai na cilada do inimigo. Isso é terrível, né? Porque a gente deveria confiar num Deus. E o texto de hoje vai trabalhar isso. E o Nebo, esse Nebo aqui, aparece, na verdade, no nome do rei da Babilônia na época, que é Nabucodonosor. Dizem que essa palavra Nabucodonosor vem da palavra Nebo. Nabucodonosor, né? E a palavra Nabucodonosor vem desse rei Nebo, desse deus Nebo, né? Que era esse deus em quem eles confiavam. E é interessante quando você lê o versículo 1 e 2, ele fala assim, os ídolos eles eram levados por animais de carga. O que Deus tá falando aqui dos ídolos? Tá falando assim, esse Deus de vocês precisa ser carregado por animais. Olha que pequeno é o seu Deus. Qual é o Deus que precisa ser carregado por animais? Ou seja, você é uma carga. E aí ele faz esse trocadilho de carga e fardo, né? Porque assim, é verdade, né, pessoal? A gente carrega os fardos, né? E o fardo é pesado, é aquilo que a gente coloca nas nossas costas, às vezes é responsabilidade, é um trabalho, tem gente que coloca a família nas costas e carrega, né? Aqueles que sustentam a casa carregam o peso de sustentar a casa, de trazer dinheiro, comida para casa. E aí, olha só que interessante, né? Deus está falando para os ídolos, para as pessoas. Os ídolos de vocês colocam cada vez mais fardo, cada vez mais carga nas tuas costas. E olha a diferença do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. Não é interessante, pessoal? A gente entende, eu entendo o seguinte, e eu penso aqui que os ídolos, né, esses ídolos, eles tinham uma questão legalista, sabe? E o legalismo é pesado, pessoal. Quando você vive de legalismo, é pesado. Quando você vive do pode e não pode, é pesado. É pesado porque nem você consegue carregar e você cobra dos outros para que os outros também carreguem. Você entende que o legalismo muitas vezes é um ídolo? Não, você não pode cortar cabelo porque o teu cabelo é um véu. Você é mulher, você não pode cortar cabelo, o seu cabelo não pode ficar curto. Porque isso, o cabelo curto significa insubmissão. Você tem que deixar o cabelo crescer. Você não pode mostrar as pernas, tem que usar saia. O homem não pode usar bermuda, tem que usar calça. Por quê? Porque se você não usar calça, você não está sendo digno do Senhor. Ah, você não pode, você tem que carregar a Bíblia no braço, né? Então, assim, todos esses legalismos, é claro, sem as leis, a gente nunca ia descobrir o que é certo e o que é errado. Então, a finalidade da lei, sim, é para a gente entender
e receber uma sabedoria do Senhor para discernir o certo e errado. Mas a gente não pode viver no legalismo, a gente tem que viver com Deus, porque Jesus Cristo, ele diz o seguinte: eu não vim aqui criar mais leis, eu vim aqui cumprir as leis, né? Então olha só quantas diferenças que você tem do nosso Deus para os ídolos. Os ídolos eram fardos. Os ídolos, eles eram incapazes de salvar, de tirar o fardo das pessoas. Mas Jesus Cristo tira o fardo. E qual é o maior fardo? Qual que é o fardo mais pesado da sua vida? Você pensou no seu cônjuge, né? Mas não é, não. O maior fardo da tua vida é o pecado. É o pecado. E é o seu pecado, não é o pecado de outra pessoa, não. É o seu pecado, né? Então o pecado, sim, é o fardo mais pesado das nossas vidas. E nosso Jesus Cristo levou o nosso pecado na cruz e pagou o preço por nós. Ele é diferente de qualquer Deus que você fica imaginando, né? Então é importante a gente entender que esses ídolos, né? Eles mostram para nós que existe existia uma hipocrisia no povo de Israel. Porque a gente está falando aqui também que o povo de Israel seguia os ídolos, né? Então eram pessoas que eram chamadas de israelitas, eram chamadas de povo de Deus, mas o coração deles estava longe. O coração deles era idólatra. Abre comigo em Mateus capítulo 23, 3. Mateus capítulo 23, versículo 3. Mateus capítulo 23, versículo 3, ele diz assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, os israelitas, os judeus, eles falavam para você fazer uma coisa, mas não é para você fazer igual a eles, porque eles não estão fazendo o que eles pregam. Ou seja, isso tem a ver com a lei, né? Isso tem a ver com a lei. O cumprimento da lei é pesaroso, né? Então, assim, você manda as pessoas cumprirem a lei, mas nem você é totalmente limpo ao ponto de falar assim, você pode falar isso, né? Então é por isso que eu tomo muito cuidado em cobrar das pessoas, né? Porque antes de eu cobrar alguém, eu preciso olhar para mim mesmo. Pô, será que eu sou digno de cobrar isso de alguém, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque você não é nem digno. Mas assim, vamos além. Eu queria que você entendesse essa hipocrisia do povo judeu. Aqui no Mateus 23, do versículo 13 em diante, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Versículo 14. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, quando não conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Versículo 16. Ai de vocês, guia de cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo outro santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante? Então, assim, a gente vê aqui que a palavra de Jesus está trazendo abrir os olhos para a hipocrisia do legalismo. Sabe quando ele fala assim que
Vocês percorrem a terra para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Sabe que eu presenciei isso uma vez. Eu fui, a igreja coreana me mandou para um campo missionário para eu pregar e ajudar um pastor numa das cidadezinhas do Amazonas. Cheguei lá e eu vi uma coisa muito estranha, porque o pastor não se relacionava com os membros da igreja e ninguém da igreja parecia que queria ir para a igreja. Eu falei assim, que coisa estranha, né? Essa igreja é vazia, tipo assim. Mas no domingo tá cheio, né? No domingo tá cheio. Eu falei, que negócio estranho. Aí, uma hora eu tive uma folga ali, eu fui visitar os membros da igreja. Fui conversar com os membros da igreja, conversar com eles, né? E bater papo, tomar café na casa deles. Eu gostava muito de fazer isso lá no interior do Amazonas. Cheguei lá e eu falei assim, como que você veio parar na igreja? Aí os caras começaram a me falar assim, porque esse pastor coreano aí, ele dá cesta básica pra gente. Eu falei assim, como assim ele dá cesta? Vocês estão precisando? Eu falei, a gente precisa, isso é muito bom. Mas esse camarada, essa família falou assim, não, ele obriga a gente a ir na igreja, porque se a gente não for, ele não dá cesta básica. Eu falei, o quê? Se você deixar de ir um domingo, você já não ganha mais cesta básica. Pastor, então, ele, não, ele diz assim, se você não vier domingo, eu não vou te dar cesta básica. E um domingo que eu falto, ele não me dá mais cesta básica. Então a gente vai lá, porque a gente quer ganhar essa cesta básica. Eu falei assim, você conhece Jesus? Eu falei, sim, ele fala sempre desse Jesus aí. Tipo, ele mesmo não conhecia Jesus. Ele ia para a igreja para ganhar cesta básica. E aí eu fui pesquisar, eu fui em todos os membros da igreja, todos os membros eram a mesma coisa, e o líder deles ganhava a cesta básica e dinheiro para poder ser o líder da igreja. Nossa, meu Deus do céu. Foi terrível, pessoal. Aí esses caras eles estão fazendo o que, na verdade? Eles estão criando pessoas duas vezes mais filho do inferno do que ele. Sabe? Porque você está prejudicando a obra de Jesus, do reino de Deus aqui na terra. Terrível, terrível, né? Depois eu comuniquei com o setor de missões das igrejas. As igrejas, alguns pastores foram lá para constatar isso, era verdade. Esse pastor teve que reavaliar o seu ministério. E eu não sei mais, eu também. Ele nunca mais me chamou também, né? E eu também deixei pra lá. Falei assim, ele não me quer, eu também não quero ele, porque esse tipo de missionário eu não quero estar nem perto. Mas é importante a gente tomar cuidado, pessoal, porque você pode ter boas intenções. Eu vou dizer para vocês, esse missionário tinha boas intenções. A intenção deles é que as pessoas viessem para a igreja. A intenção é boa, só que ele fez tudo errado, tudo errado. Por quê? Porque para nós cristãos, os fins não justificam os meios. Ah, não, eu quero que a pessoa vá na igreja. E eu vou fazer o quê? Vou mentir, vou enganar para ela vir para a igreja? Não, não, tá errado. Para nós, o processo é tão importante quanto o resultado. Às vezes, o processo é mais importante do que o resultado. É por isso que a doutrina da nossa igreja é a santidade, é a integridade, é a retidão, é o processo. A gente quer fazer o processo corretamente. A gente não quer só ter intenção boa. A gente quer ter intenção boa e fazer a coisa certa. A gente quer ter intenção boa, fazer a coisa certa diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. E se vai ter o resultado, aí eu penso, é com Deus, né? Eu acho que a gente precisa fazer bem a nossa parte. Se a igreja vai ficar grande ou se a igreja não vai ficar grande, eu não tô preocupado. Eu não estou preocupado se a nossa igreja vai ficar grande. Eu estou preocupado se eu estou fazendo aquilo que é reto perante os olhos do Senhor. Se eu estou fazendo aquilo que Deus falou para eu fazer. Essa é a minha preocupação. Se vai, se vai gerar um impacto na cidade, no país, no mundo, a nossa igreja. Eu estou preocupado em servir ao Senhor e prezar pelo processo
e buscar uma santidade, uma vida reta diante dos olhos do Senhor, sem me desviar, sem criar outros ídolos na minha vida. Vamos lá, versículo 3 ao 5, voltando para Isaías 46, né? Ou 46, versículo 3 e 4, diz assim: Escutem-me, ó casa de Jacó, pois todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustenta, eu os fiz, eu os levantarei, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Então é importante a gente entender aqui o Deus da história, né? O Deus que fez, que tem sustentado desde a concepção essa vida, né? É como um filho ingrato que você criou, que você investiu nele, que você deu tudo para ele, tudo da sua vida. Aí ele chega na adolescência, né, na fase rebelde da adolescência, e fala assim: não preciso de você, eu consigo fazer as coisas sozinho. Quem te trouxe até aqui, camarada? Como que você tem... Pior que eu já devo ter falado um negócio desse pra minha mãe, mas assim... Como que você pode chegar nessa conclusão? Uma conclusão completamente imatura, uma conclusão completamente impensada, não revisada. Por quê? Porque Deus trouxe a gente desde o nascimento até aqui, o povo de Deus. E é interessante que nesse versículo 4, Deus coloca a primeira pessoa do singular, né, o pronome, na primeira pessoa do singular 4 ou 5 vezes, depende da sua versão. Mas ele fala assim: quando vocês tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que o sustentará. Eu o fiz e o levantarei. Eu o sustentarei. Eu o salvarei. Ou seja, Deus está colocando a responsabilidade nas costas dele, falando assim: fui eu que fiz tudo isso para vocês. Como que vocês podem desviar os olhos de mim, né? E aí que eu vejo que nós somos, o ser humano é um ser muito ingrato, né? A gente esquece muito rapidamente das coisas boas que as pessoas fizeram pra gente. A gente esquece muito rápido. É só você furar com a pessoa uma vez. Quando você fura com a pessoa uma vez, né? Parece que apaga toda a coisa boa que você fez. Quando eu comecei a trabalhar lá no consultório com meu pai, né? O meu pai fica na parte de oftalmologia, eu ficava na odontologia, lógico. Mas antes de começar a trabalhar no consultório, ele falou: Joel, senta aqui, eu vou te contar uma coisa na minha vida de, sei lá, de 30, na época ele devia ter uns 30 anos de trabalho, né? De trabalhar no consultório e tal. E ele falou assim: Joel, presta atenção no que eu vou falar. Um erro apaga 1000 acertos. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Um erro apaga 1000 acertos. Você pode ter feito um monte de coisa boa, um monte de coisa boa. Uma besteira que você faz, as pessoas não vão lembrar das 1000 boas que você fez. Vai lembrar sempre da falha sua do que você fez. É complicado, né? Aí você vê assim: poxa, como essa vida é injusta. Essa vida é muito injusta. Eu fiz 1000 coisas boas e uma coisa errada que eu fiz apaga todas as 1000 certas que eu fiz. E é complicado isso, é complicado, né? Agora imagina aquela pessoa que erra várias vezes. Nossa, então assim, aí ela vai começando a ficar no canto, né? E desprezada, né? Então assim, por isso que o versículo 3 ele começa assim: escuta, ó casa de Jacó, escuta. O nosso grande problema é porque a gente não escuta. A gente fala mais do que a gente escuta, né? Agora, vocês estão bem, porque só eu que falo aqui, vocês só escutam, né? Então, assim, só que aí também o peso do julgamento vai ser maior para mim, né?
Mas eu penso, sabe, pessoal, às vezes a gente escuta com os nossos ouvidos, mas a gente não escuta com o nosso coração. A pessoa está falando e você não está entendendo. A pessoa está falando e você não está captando. Por quê? Porque não é aquilo que veio para o coração. Né? Então eu entendo que as mensagens que a gente ouve, a gente pode até estar prestando atenção aqui no ouvido físico, no tímpano, né? Mas você não está deixando entrar aqui. Por isso que a palavra de Deus escuta ao casa de Jacó. Eu que te sustentarei, eu que levantarei, eu que salvarei a sua vida. Não deixe de olhar para o Senhor. Versículo 5 até o versículo 8, então, ele fala para a gente dar uma olhada para trás e para o passado. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem vocês considerarão igual? A quem vocês se assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro em suas bolsas e pesam prata na balança e contratam ourives para transformar isso num deus? Inclinam-se e o adoram? Erguem-no no ombro e carregam e põem-no em pé em seu lugar e ali fica? Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo dos seus problemas. Lembrem-se disso. Gravem-no na mente e acolham no íntimo, ó rebeldes. A palavra de Deus está chamando as pessoas de rebeldes. Por quê? Como que você pode deixar de confiar num Deus que criou todas as coisas, que criou que te deu tantas bênçãos e você está cultuando e adorando um Deus que não consegue se mexer, que não consegue sair do lugar, que não consegue falar, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não escuta, que tem perna, mas não anda, né? Que tem mão, mas não toca. Né? Então é um alerta que ele está dando. Versículo 9 até o versículo 11, ele fala para lembrar dessas coisas do passado. Ele fala assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus, não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. É importante, 3 pontos aqui nesses 2 versículos são para a gente lembrar, tá? Não está aqui exatamente no texto, mas eu acho que vale a pena a gente pensar em 3 coisas que a gente pode olhar para o passado. A gente está em Isaías, né? Se você pegar o livro de Isaías, olha quanto que a gente já andou na Bíblia, né? A gente já andou tudo isso aqui, a gente já passou da metade da Bíblia, né? Já passamos da metade da Bíblia. E aí que passado é esse que a gente não pode esquecer? Eu queria pontuar três coisas do passado que a gente não pode deixar de esquecer. Primeiro, toda a história passada, todo o feito de Deus, toda a história da criação, essa história e todas as profecias que se cumpriram, elas trazem para a gente a realidade e a verdade de que existe um Deus verdadeiro nas nossas vidas. Como que você pode ter passado por tudo o que a gente passou até agora e ainda não confiar em Deus? E ainda não acreditar que esse Deus te ama, te quer bem e é a melhor opção das nossas vidas. A gente olha para o passado. Se você olhar para o passado, eu acho assim, a gente não pode apagar o passado. A gente tem que deixar o passado em evidência. Para que a gente não... Se a gente errou, para que a gente não erre mais. Se a gente acertou, para a gente continuar acertando. Né? Mas assim, o passado, ele não vai mudar. Você não consegue alterar o passado. Mas você consegue decidir no presente para melhorar o teu futuro. Né? Então assim, essa ideia, não sei se você já pensou nisso. Essa ideia de que Deus perdoa e esquece, eu já falei para vocês, eu não acredito nisso. Né? Deus perdoa, mas ele não esquece. Por quê? Se ele esquecesse, ele não ia relatar na Bíblia o pecado de Davi, que adulterou com a Batseba e matou o marido dela para ficar com a mulher. Já pensou? Deus esquece?
Esquece nada. Ele não só esquece, como ele manda para o futuro. Para você lembrar do pecado do camarada, para você lembrar de não fazer isso na tua vida. Então, assim, Deus perdoa e ele renova a comunhão dele com o Senhor. Ele te perdoa e ele fala assim: beleza, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, tá? Mas aquilo que passou não dá para esquecer. Pessoal, todas as falhas, todas as coisas que foram faladas, frases erradas na hora errada, da maneira errada, tá falado. Vou fazer o quê? Né? E hoje ainda dá para gravar, né? Hoje além de você lembrar, você grava, né? Tudo que você falou de besteira tá gravado, né? Então, assim, eu penso, né, que a gente precisa entender que o passado, ele precisa ser um professor que nos ajuda a decidir hoje o que, que a gente vai colher amanhã, né? Então, o passado, ele ajuda. Então, a primeira coisa que eu falei é lembrar da história passada. Segundo, nós precisamos lembrar dos livramentos miraculosos e do cativeiro do Egito, né? Porque olhando para trás, a gente lembra que milagres aconteceram para que Deus salvasse e tirasse o seu povo do cativeiro. Isso que eu estou falando só do Gênesis até Isaías. Tudo que aconteceu do Gênesis até Isaías e as coisas que a gente precisa lembrar. E a última coisa que eu acho que precisa olhar para o passado e lembrar é as bênçãos providenciais de Deus. Deus sempre proveu o necessário para que nós não morrêssemos, para que nós não perecêssemos, né? Então Deus, ele foi providência, ele foi provisão nas nossas vidas até hoje, tem sido e vai ser a nossa provisão, porque é promessa dele nas nossas vidas, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o passado desse sentido. Versículo 11, voltando para o 46. Do Oriente convoca uma ave de rapina de uma terra distante, um homem para cumprir o meu propósito, o que eu disse, isso eu farei acontecer, o que planejei, isso farei. Tá falando mais uma vez do rei Ciro, né? Porque essa palavra do 46 é muito contra os ídolos da Babilônia, e os ídolos da Babilônia nesse sentido, né? Estão falando assim, olha, vocês vão cair porque eu vou levantar uma ave de rapina. O que é uma ave de rapina? Né? A ave de rapina é o predador final do reino animal, que é a águia, né? Aquela ave que come o coelho, né? Aquela águia que de 400 metros de altura consegue enxergar um ratinho, e ele vai lá e pega aquele ratinho e devora aquele ratinho. Né? Nada assim ataca vamos dizer, predador final, porque nada ataca a águia. A águia, ela voa muito alto. Não tem como alguém perseguir a águia. Não tem passarinho mais forte do que a águia. Né? Então a águia é predador final nesse sentido. Ela é uma ave de rapina. É uma ave que vem para pegar a sua presa e que não tem inimigos que se comparem a ela. Né? Não tem um inimigo que se compare a ela. Né? Então, assim, essa ave de rapina foi o rei Ciro. O rei Ciro foi usado por Deus para libertar o povo de Israel e para castigar o povo da Babilônia. Versículo 12, ele diz assim: escutem-me, mais uma vez, né? Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão, né? E essa palavra, o versículo 12, é um versículo que é uma mensagem direta para você e para mim, né? Escutem-me, vocês que têm coração obstinado, né? Um coração obcecado por alguma coisa, né? Muitas vezes nós somos pessoas obcecadas. Obcecado pelo dinheiro, obcecado pela fama, obcecado em querer bem para os meus filhos, obcecado em querer uma casa bonita, obcecado em querer ter uma aparência boa, obcecado sei lá, em querer ter uma igreja perfeita, obcecado. E essas obsessões, né, esse coração obstinado é um coração que está desviado de Deus, um coração que desfocou do caminho e que está focado em uma coisa. Imagina você dirigir o carro
olhando, obcecado por uma coisa que você viu do lado, o que vai acontecer? O carro vai bater, porque você tirou o olho do caminho, né? E aí você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar. Por quê? Porque você não estava olhando para o lugar certo. Você não estava olhando para o lugar que você devia olhar, né? Porque às vezes a obsessão, né, é o medo. Você fica obcecado pelo medo. Você tem tanto medo, mas você tem tanto medo, mas você tem tanto medo que você não faz nada. E aí você acaba se dando mal, né? Então, assim, escutem vocês que têm o coração obcecado e vocês que estão longe da retidão, né? E muitos de nós nos sentimos longe de uma vida íntegra. Algumas vezes nós nos sentimos longe de uma vida íntegra. E essa palavra vem trazer você de volta. E ele termina dizendo: estou trazendo para perto da minha retidão. Ela não está distante. A minha salvação não será adiada. Concederei a salvação a Sião, o resplendor de Israel. Né? A palavra de Deus está falando assim: olha, eu estou perto. Eu estou bem perto. A minha mão está esticada. Só falta você esticar o teu dedinho, né? Porque se você não esticar o teu dedinho, você não vai me alcançar. Então, assim, falta muito pouco, né? E ele está perto e ele quer ouvir o teu coração, ele quer ser a tua salvação, teu Deus, e você precisa só estender a mão. Hoje você não precisa nem sair da tua casa, basta você ligar o teu computador, ligar a tua televisão, sei lá, o seu celular, que você já consegue se conectar com o nosso culto, com a nossa igreja, né? Apesar de a gente querer ir para a igreja, querer ir no nosso prédio novo, lindo, maravilhoso, querer ver a nossa igreja, mas assim, por conta da pandemia, a gente está obedecendo as regras. E eu penso que hoje ficou esquisito, né? Porque assistir culto sentado no nosso sofá, alguns nem tiram o pijama domingo de manhã, já vai assistir o culto, não abre a câmera, né? Aí o pastor fala, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo vai trocar de roupa, vai colocar maquiagem, escovar o cabelo, né? Mas assim, eu entendo que nós temos que entender, Deus está perto da gente. Deus não está longe, Deus está perto da gente. Capítulo 47. Capítulo 47 o título do 47 é a queda da Babilônia. E principalmente a gente vai ver mais da parte do versículo 5 em diante essa queda, mas é importante a gente olhar do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: desça, sente-se no pó, virgem cidade da Babilônia, sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta, sua vergonha será revelada, e eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel. Então esses 4 versículos está falando para Babilônia, assim, Babilônia, você era uma virgem formosa. Ele chama a Babilônia de virgem porque a Babilônia nunca tinha sido conquistada. A Babilônia nunca tinha sido invadida, nunca tinha sido conquistada por outra nação. A Babilônia, ela pode não ter ganhado algumas guerras, mas ela nunca tinha sido dominada por outra nação até aparecer o povo da Assíria, né? Então, assim, o que a palavra de Deus está trazendo para a Babilônia é: sente-se no pó, sente-se no chão sem um trono, né? Você não será mais a filha do rei, você agora vai ser pobre e vai ser escrava, né? Então, assim, é por isso que ele fala que ele vai a filha do rei nunca entrava, nunca atravessava o rio precisando molhar as pernas. Quem molha as pernas é o escravo, é o servo, né? Então, assim, é importante a gente entender aqui que
A posição da Babilônia está mudando. Por conta do quê? Por conta do castigo e por conta da mão de Deus através do rei da Assíria, que está trazendo justiça e está castigando a Babilônia por ela ter maltratado o povo de Deus, castigado, destruiu o templo, destruiu a cidade, queimou o templo, roubou os seus utensílios e agora vai sofrer, né? Vai sofrer a consequência do seu erro, né? Então, assim, e tudo isso da parte de quem? Quem está fazendo tudo isso contra a Babilônia? Versículo 4. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, ele é o Santo de Israel. É esse que está se vingando da Babilônia. E aí eu penso, né, mais uma vez, a gente não precisa se vingar das pessoas, pessoal. A gente precisa deixar a vingança nas mãos do Senhor. Porque a mão do Senhor é mais pesada do que a nossa mão. E se você tentar se vingar, o seu tapinha nem dói, o seu tapinha nem faz cócegas. Mas a mão de Deus é pesada. Então, assim, se alguém fizer algum mal para você, se alguém fizer algum erro, eu quero que você entenda que a mão de Deus é mais pesada. Confie a vingança nas mãos do Senhor. A batalha pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Sabe qual que é a sua tarefa diante de tudo isso? Continuar amando. Continuar amando. Porque o grande mandamento do Senhor é o quê? Amar a Deus com toda a nossa força, entendimento, razão, coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento de Deus, o resto deixa com Ele. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá, então do versículo 5 até o versículo 15, que é o final desse capítulo aqui, a gente vai ver então que a queda realmente, o destronamento da Babilônia sobre o povo de Deus e sobre toda a situação que ela estava vivendo, né? Então, vou falar do versículo 7 ao 9, que diz assim: Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou essas coisas e nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva nem sofrerei perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, no mesmo dia. Perda dos filhos e a viuvez virão sobre você com todo o seu peso, a despeito das suas muitas feitiçarias e todas as suas poderosas palavras de encantamento. Eu não vou falar nada, eu quero que você abra Apocalipse capítulo 18 e você vai ler comigo. Apocalipse capítulo 18, depois eu explico. Apocalipse capítulo 18, versículos 7 e 8. Apocalipse 18, versículos 7 e 8. Olha só o que a palavra diz. No final da Bíblia, hein, pessoal? Final da Bíblia, último livro da Bíblia. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou em seu coração. Ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou uma viúva, jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas alcançarão morte, tristeza e fome, o fogo consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que julga. Agora, no mesmo capítulo, lê o versículo 10. Versículo 10 diz assim: amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Agora vai para o versículo 16. 16 diz assim: gritando: Ai, a grande cidade vestida de um linho fino, roupas de púrpura, vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas.
E o último versículo 19 diz assim: lançarão pó sobre a cabeça, lamentando-se, chorando e gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navios no mar, em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Eu queria que vocês pudessem perceber que esses versículos de Apocalipse 18, eles são os mesmos versículos usados aqui no 47, versículos 7 a 9. Ou seja, essa mesma expressão que Isaías utilizou para expressar a queda da Babilônia é a mesma expressão que a gente vai ver na cidade da Babilônia de Apocalipse. Então, a queda dessa cidade poderosa, que mexe com encantamento, que mexe com feitiçaria, que se orgulha de quem é e de que acha que nunca vai ser viúva, que nunca vai passar por dificuldade, essa cidade poderosa, ela precede, aqui na verdade o que a gente está pensando e olhando para o Apocalipse, a queda dessa cidade precede a segunda vinda de Cristo. Então, olhando, quando a gente estudar Apocalipse no final do ano, né, que eu espero que a gente consiga estudar a Bíblia inteira esse ano juntos, vai ser um feito histórico, né? Claro que a gente perdeu janeiro, fevereiro, né? Mas assim, o Pentateuco, a gente perdeu vários livros, mas assim, eu penso que quando a gente chegar lá em Apocalipse e estudar isso, a gente vai ter que voltar para Isaías e pensar o que o João do Apocalipse queria dizer quando ele falou da cidade da Babilônia. Essa queda da Babilônia é uma profecia que ainda há de se cumprir, que se cumpriu aqui no cativeiro, na volta do exílio, mas que há de se cumprir algo relacionado com essa palavra de Isaías no futuro, na volta de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio uma vez, vai vir a segunda vez, e nessa segunda vez vai preceder essa queda da cidade da Babilônia do Apocalipse capítulo 18. Então, assim, a gente vê que a Bíblia, ela está toda conectada, toda enraizada no mesmo princípio de que a desobediência leva o castigo, a idolatria leva ao fardo, e que nós precisamos adorar o único Deus que tira todo o fardo das nossas costas e que nos dá a salvação, que nos livra do pecado e que nos leva para Nova Jerusalém, para nova terra, para novos céus e terra completamente restaurados, onde a gente vai passar a nossa eternidade, né? Então, assim, é importante você perceber essa logística. Eu queria, do capítulo 47, eu queria que você desse uma olhada com carinho no versículo 10. O versículo 10, para mim, eu acho que é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Ele diz assim: você, falando para a Babilônia, né? Olha só a Babilônia. Eu não sei se você eu já falei do significado da Babilônia. Babilônia significa confusão, né? Então a Babilônia vem daquela palavra Babel no Velho Testamento, ali no Pentateuco. Teve um momento onde a humanidade falou assim: vamos construir uma torre que alcance os céus e que a gente seja do mesmo tamanho ou até maior que Deus. Vamos fazer uma obra que seja tão grandiosa quanto esse Deus. Olha só que pretensão boba que a humanidade tem, né? Vamos fazer uma coisa que nem Deus consiga fazer. Aí eles resolveram construir uma torre. A gente chama essa torre de a Torre de Babel. Por quê? E aí o que aconteceu? Eles estavam chegando, Deus ficou muito bravo. Provavelmente Deus deu um peteleco. Acho que Deus não precisou nem de exército para derrubar aquele negócio. Deus deu um peteleco, assim, ó, né? Para derrubar aquela torre. Aquela ideia boba da humanidade de querer ser igual a Deus, de querer ser maior que Deus. Deus deu um peteleco naquela torre, a torre se destruiu, e aí houve uma confusão naquele povo. Por quê?
porque cada grupo começou a falar numa língua diferente. E aí cada língua se tornou uma nação porque eles se espalharam pela face da terra. E aí a confusão aconteceu e hoje tem uma confusão gigantesca. E eu penso, né, que a Babilônia é o mundo, né? A gente vive numa confusão. E toda vez que eu vejo uma confusão, eu penso, Babilônia, Babilônia, Babilônia é a confusão, né? Então, assim, vamos olhar, né? O versículo 10, ele diz assim: Babilônia, você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. A sua sabedoria e o seu conhecimento me enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. E eu queria deixar uma reflexão importante para vocês aqui, pessoal. Hoje, todo mundo que está aqui nessa devocional, nessa devocional, vocês reconhecem que Deus existe, que faz parte da sua vida e que sem Ele nós não existiríamos, nós não sobreviveríamos. Vocês reconhecem isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A maioria da humanidade, pensa isso aqui que ele está falando no versículo 10. A maioria da humanidade diz assim: somente eu e mais ninguém além de mim. A maioria da humanidade pensa assim. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso cumprir com leis. Eu não preciso seguir regras. Eu não preciso adorar esse tal de Deus Criador. Eu não preciso dele. Eu consigo viver por mim mesma. Porque somente eu e mais ninguém além de mim. A maioria das pessoas entendem dessa forma. Eu não preciso de um Deus. Por que eu preciso de um Deus se eu consigo trabalhar, se eu consigo levantar, se eu ganho meu próprio dinheiro, se eu tenho criatividade, se eu tenho inteligência, se eu estudo, se eu vou bem no meu trabalho, se eu vou bem no meu estudo, se eu vou bem. Você entende? A pessoa não consegue enxergar isso. E eu queria que você abrisse comigo no Salmo 10, versículo 11. Salmo de número 10, versículo 11. E o Salmo 10, o Salmo é a expressão do sentimento do ser humano, não é verdade, pessoal? O Salmo, ele fala daquilo que está lá no fundo do coração. E o Salmo 10, 11, ele diz assim: pensa comigo mesmo, Deus esqueceu o rosto e nunca será visto. Ou seja, o que esse salmista está falando? Ele está falando assim: se Deus ele não faz nada por mim, não. Se Deus não cheira nem fede. Esse Deus não está nem aí para mim. Esse Deus se escondeu, né? E muitas vezes, na nossa ignorância, na nossa falta de compreendimento espiritual, a gente despreza, a gente acha que Deus não está nem aí para cada um de nós. Né? E eu queria deixar uma solução para isso, pessoal. Eu queria que você entendesse o coração dessas pessoas que não acreditam em Deus. No coração dessas pessoas que dizem eu e somente eu e não tem nada além de mim. Né? Eu queria que você entendesse esse coração dessas pessoas que não acreditam em Deus. Abre comigo em Salmos capítulo 42 e eu quero que você entenda o que é o coração do ser humano, porque o coração do ser humano, na verdade, é um coração sedento de uma água viva que só pode ser a água viva vinda do Senhor. Salmo 42, versículo 2, 3 e 5. 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o meu Deus? E o versículo 5 diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador, o meu Deus, e a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão. Então, assim, o que o Salmo 42 está falando?
todas as pessoas, independente se ela fala essa frase somente eu e mais ninguém além de mim, se ela acredita em Deus ou não, se ela é religiosa ou não, independente, todas as pessoas têm um coração sedento, têm um coração com sede do Deus vivo, e as nossas lágrimas têm sido o nosso alimento, e as nossas lágrimas me perguntam: onde está o seu Deus? E aí, o que acontece? A humanidade corre atrás da astrologia, corre atrás da mediunidade, corre atrás de pagar promessas, corre atrás de águas bentas, águas santas, correm atrás do João de Deus para ver se ele cura alguma coisa, correm atrás do Butsudan, entendendo que os antepassados é que vão dar força para a gente. Eu acho isso muito engraçado, pessoal. As pessoas adoram o antepassado, sendo que quando ele estava vivo ninguém queria ir visitar. Quando estava vivo ninguém elogiava. Era um peso nas costas, mas depois que morre vira um Deus, né? Ah, ele vai me trazer força. Ah, eu preciso deixar uma comida para ele, assim. Não estou querendo desprezar, mas eu estou falando o seguinte, pessoal. O nosso coração humano, ele tá com sede de alguma coisa. Por mais que você fala, não existe nada além de mim, é eu e nada mais além de mim. Existe sim em todo mundo um coração sedento, um coração que busca alguma coisa, um Deus na sua vida. E aí você começa a optar, né? Deixa eu tentar esse aqui, deixa eu tentar esse outro, deixa eu tentar esse outro. Aí você vai tentando, e você não acha. Até você encontrar o Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. E aí ele satisfaz o teu coração. E o dia que você encontra esse Deus, você encontra aquele que satisfaz a sede do seu coração. Aquele a quem a lágrima estava perguntando: onde está o seu Deus? Aquele a quem a nossa alma triste estava perguntando: cadê o meu Deus? E o meu Deus está aqui. É o Deus que te salva, é o Deus que te criou, é o Deus que te ama. Mas um alerta, pessoal. Não é porque você encontrou ele uma vez que você não vai se desviar dele. O povo de Israel se desviou quantas vezes de Deus? Quantas vezes? Várias, várias vezes. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus que está sempre pronto para te perdoar. É o Deus que está sempre pronto para te aceitar do jeito que você é. É o Deus que está sempre pronto para te amar por quem você é e não por aquilo que você faz ou fez de errado ou aquilo que você falou. Deus te ama porque foi Ele que te criou, porque você foi feito à imagem e à semelhança dele. E é importante você entender isso, porque muitas vezes a gente cai na cilada de que esse Deus não existe e que somente eu e mais ninguém além de mim, né? Mas Deus é verdadeiro e a gente precisa voltar os nossos olhos para Ele. Só vou terminar com o versículo 15, o 47, que diz assim: isso tudo é o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou, com quem teve negócios escusos desde a infância, cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-lo. Olhando para os ídolos, não há ninguém que possa salvá-lo. O único que pode te salvar é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Capítulo 48. Para terminar hoje, para terminar esse bloco, então, o capítulo 48 fala sobre esse Israel obstinado, ou, em outro tema, é repreendida a infidelidade de Israel. Versículo 1 e 2 diz: escute isso, mais uma vez, né? Escute a comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Israel se desviou do caminho do Senhor. Israel criou uma hipocrisia que afastou essas pessoas de Deus. Eles eram chamados de povo de Deus, mas eles se desviaram
do caminho do Senhor. Eles falavam uma coisa, eles pregavam uma coisa e faziam outra. E essa hipocrisia tomou conta de Israel. A infidelidade, a obstinação, a obcecação. Eles se tornaram obcecados por ídolos e por satisfazer a própria carne e o próprio orgulho. Versículo 3 a 5, ele diz, eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu fiz as conhecidas. Então repentinamente agi e elas aconteceram, pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro e a sua testa era bronze, por isso há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você para que você pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, a minha imagem de madeira e o meu Deus de metal as determinaram. Né? Então, assim, esse texto fala que os acontecimentos, não, os feitos grandiosos não podem ser atribuídos aos ídolos, aos deuses falsos, né? Mas todas as coisas boas foram feitas e preditas pelo nosso Deus verdadeiro. Versículo 6 diz, você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Né? Então essa coisa nova que Deus tem para falar é a salvação do Messias, é o novo tempo da graça que Jesus traz para nós. É a primeira e a segunda vinda do Messias a esse mundo. Né? Então é importante a gente entender que existem coisas a serem reveladas aqui em Isaías, sim. Por quê? Porque um dia nós veríamos o Messias vir ao mundo e um dia nós veremos o Messias voltar pela segunda vez para nos salvar. Versículo 9 diz assim, por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira, por amor de meu louvor eu a contive, para que você não fosse eliminado. Isso aqui tem um nome, pessoal, isso aqui se chama misericórdia. É por causa das misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. Porque se Deus não fosse um Deus misericordioso, já estava todo mundo queimando no inferno. Já estava todo mundo lá. Então, assim, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E é por isso que nós não fomos eliminados, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te dando uma terceira chance. Deus está te dando uma quarta chance. Deus está te dando várias chances para que você possa abrir os seus olhos e confiar no Deus vivo e verdadeiro. Sabe, pessoal, nós precisamos abrir os nossos olhos, enxergar esse Deus verdadeiro, esse Deus que tem um amor gigantesco pelas nossas vidas. Versículo 10 e 11, então, ele diz assim, veja, eu refinei você, embora não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor a mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Né? Tá falando que não vai dar nenhuma glória aos ídolos. Né? Por quê? Porque toda a glória é dada somente a Deus. Somente a Deus. Então esse Deus, ele tem moldado, ele tem refinado, ele tem purificado. A palavra aqui é purificado. Nós precisamos entender que Deus tem trabalhado na purificação do nosso coração para sermos exatamente aquilo que Ele quer. Versículo 14 e 15, então, ele fala mais uma vez sobre o rei Ciro, né? Reúnam-se todos vocês e escutem qual dos ídolos predisse essas coisas. O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. E eu mesmo falei, e sim, o chamei e o tratei, e ele será bem sucedido em sua missão. Então, está falando do rei Ciro da Síria, que veio, que vai vir com poder para trazer justiça e para trazer
castigo contra a Babilônia por tudo aquilo que a Babilônia fez contra o povo de Deus, né? E nenhum ídolo e esse Ciro ele vai cumprir com a sua missão e ele vai ser bem sucedido. E o 16, né? Ele fala assim: aproximem-se de mim, escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. Agora, o soberano, o Senhor, me enviou com seu espírito. E esse que o soberano enviou aqui, na verdade, fazendo uma comparação com a vinda do Ciro, agora sim está se falando do Messias, está falando de Jesus Cristo, que agora diz assim: agora o soberano Senhor me enviou com o seu espírito. Quem que ele envia ao mundo com o seu espírito? É o próprio Messias, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo que viria ao mundo com o Espírito Santo. Versículo 17 e 19, então, fala dos castigos enviados pelo Redentor, né? Assim diz o Redentor, o Santo de Israel: sou eu, o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e que dirige o caminho que você deve ir. É muito importante a gente entender que Deus, ele corrige a quem ama, né? Então vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10, só para a gente gravar isso com esse versículo que a gente está lendo agora, né? Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 10. Ele diz assim: nossos pais nos disciplinam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, assim, a disciplina, ela nunca é boa, né, no começo. Quando a gente recebe uma disciplina, nunca é bom. Mas a disciplina, ela é boa, sim, a longo prazo. E você entende que a disciplina trouxe você para andar de uma forma correta. Versículo 19, então, diz: apesar de vocês... Opa, eu estava no 19, no 49. Seus descendentes seriam como areia e os seus filhos, seus inúmeros grãos. O nome dele jamais seria eliminado e nenhum destruído diante de ti. Essa aqui foi uma promessa colocada para Abraão no começo da sua jornada, né? E é uma promessa que ainda não se cumpriu completamente. Por quê? Porque essa promessa ela vai se cumprir no final dos tempos, na segunda vinda de Jesus. E aí a gente vai ver que os números dos cristãos, dos crentes que acreditam no Senhor Jesus, e nós que estamos aqui buscando a Ele, nós estaremos no meio desses inúmeros grãos, né? Que seria como areia, né? E nós seremos esse povo numeroso. E para terminar, o versículo 20 ele diz: deixem a Babilônia, fugem do meio dos babilônios, anuncie isso com gritos de alegria e proclamem-no, enviem-no aos confins da terra e digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Então, assim, esse texto está falando, né? Sai da Babilônia, sai desse mundo. Você não pertence a esse mundo, você pertence a um outro lugar. Você é cidadão do céu. Você é a povo de Deus e não povo aqui da terra, né? E por isso que a palavra de Deus: deixa a Babilônia e fujam do meio dos babilônios. Ou seja, saia do mundo e deixe os mundanos por aí e siga uma vida com propósito, siga uma vida com o reino celestial, o reino de Deus aqui na terra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Muito bem, pessoal. Vamos passar aqui para um momento de perguntas. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, pelo teu amor nas nossas vidas, por todos os seus alertas e todas as suas palavras que nos alertam em viver uma vida centrada no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que disciplina porque ama.
E Deus, nós queremos ser filhos que aceitam a disciplina do Senhor, que aceitam a correção do Senhor em nossas vidas. E nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E abençoa o culto de amanhã, Pai, que nós estaremos juntos na internet, mas estaremos cultuando ao Senhor, cada um na sua casa, mas todos conectados no mesmo Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra, e nos ajuda a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, todas vocês, e que amanhã seja um culto maravilhoso.